Começou 2025 agora oficialmente aqui pro time de guerreiras, hein? Eu tirei uns diazinhos de recesso aí, porque essa é uma época rara do ano em que o vôlei e o futebol feminino não jogam, porque eu sei que a partir de agora vai vir vôlei adulto, vai vir futebol feminino adulto, futebol feminino de base, vôlei de base, o futebol masculino que eu trabalho lá na jornada, então tirei uns diazinhos off, vocês viram que ficou sem conteúdo aqui o canal. Mas agora voltei para aquele pique, tá? Segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, aquele pique de vídeo todo dia, live quase sempre que eu estiver em casa à noite vai ter live, basicamente a regra é essa. E voltando, cara, com um conteúdo bem maneiro, porque a nossa queridíssima amiga Sharon Praz fez uma entrevista, assim, de manual, quase que uma aula de jornalismo, a entrevista que ela fez com o Hoffman, lá no FUT das Minas. Ela fez essa entrevista por texto lá no FUT das Minas e a gente aqui vai reagir a essa entrevista. Vamos ler ela junto, reagindo às respostas do Hoffman. E aí, por isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal para você ficar sempre por dentro dos conteúdos de futebol feminino e de vôlei que a gente está fazendo. O vôlei já volta agora, quarta-feira, já tem jogo. O retorno da Superliga já começa, já tem Copa Brasil na semana que vem. Já vai ser aquela loucura. O futebol feminino ainda está em mercado de transferências, o que não deixa de ser uma loucura, né? Então convido você a se inscrever no canal e também a ativar o sininho por um motivo muito especial. Além de você não perder os nossos conteúdos aqui quando a gente soltou o conteúdo, você vai ser avisado na hora. Provavelmente quinta-feira, mas ainda estamos alinhando o dia. Tá? Mas provavelmente na quinta, a própria Sharon Praz estará aqui com a gente em live. Em algum momento ela estará aqui com a gente em live, tá? Só falta confirmar o dia. Pra gente repercutir junto essa entrevista e também dar uma passada no mercado. Como é que tá as contratações fluminenses, como é que tá o elenco, falar um pouquinho do mercado dos rivais também, projetar a primeira competição que é a Copa Rio, a Supercopa, enfim. Se você ativar o sininho, a hora que essa live acontecer com a Sharon, que como eu disse, não dá pra marcar assim previamente, a Sharon tem que esperar os compromissos dela na Casa TV e no FUT das Minas pra saber quando ela vai poder, mas vai rolar, tá? Você ativando o sininho, você não perde. E deixa o like nesse vídeo, cara, porque como eu voltei só hoje, eu soltei esse vídeo no horário que o algoritmo não tá acostumado. Então vai ter um pouco mais de dificuldade de entrega desse conteúdo pra galera. Então deixa o like nesse vídeo pra ajudar com a entrega, com o engajamento, tá? Te agradeço por isso, vai ser muito importante. Agora sim, vamos para a entrevista do Hoffman. Olha só, exclusiva lá do portal FUT das Minas, tá? Eu vou deixar o link da matéria na descrição para você ir lá e dar um clique na matéria também, valorizar o trabalho da Sharon. A gente tá aqui repercutindo, vamos ler tudo e tal, opinar, reagir, mas vale você ir lá ler também para dar moral pro FUT das Minas, faz um trabalho incrível, principalmente a nossa amiga Sharon, mas o portal inteiro do FUT das Minas é um portal muito bom, que eu recomendo que você acompanhe. Até porque se você gosta de futebol feminino, aqui você vai me escutar só falando de Fluminense, né? Lá elas falam de todos os times, seleção brasileira, então siga o FUT das Minas também nas redes sociais e acompanhe sempre o blog delas lá, tá? Vamos ao que interessa. Exclusiva, Hoffman projeto futuro com o Fluminense, abre aspas, vamos alcançar coisas grandes, fecha aspas. Já me remete a uma fala dele que eu já li, que eu quero opinar quando a gente chegar lá. Aqui vai dar um resumo da história dele, né? De que ele foi contratado como rei do acesso, porque ele tinha subido Cruzeiro e Atlético Mineiro. E aí obteve vaga com o Fluminense também, foi o terceiro time, foi vice-campeão. E que 4 meses depois de completar 2 anos no cargo, Hoffman está 2 anos como treinador do nosso futebol feminino, ele concede uma entrevista ao FUT das Minas. E o tema da conversa passa pelos planos que possui no Fluminense, a visão crítica sobre o cenário do futebol feminino no Brasil, isso é um ponto importante pra gente bater também, a forma como enxerga as categorias de base e os caminhos para a Copa do Mundo de 2027. Bem completa mesmo, tá? Parabéns de verdade ao FUT das Minas e a Sharon. Vamos lá. Primeiro, um balanço de 2024 e as projeções para o futuro. A temporada começou em fevereiro com a Copa Rio, aquela competição mais curta preparatória contra os rivais de Botafogo, Flamengo e Vasco. E o Hoffman tinha 13 peças novas nas mãos que ele utilizou. Usou a competição como um laboratório para conhecer melhor o elenco e encaixar para o Brasileirão começaria em março. A campanha não foi boa na Copa Rio, foi ficou em terceiro, venceu só o Vasco em um confronto. Mas naquela altura, a matéria fala aqui, ó, o treinador relembrou a preocupação dele da comissão com o cenário da briga contra o rebaixamento, já que os candidatos previstos, Botafogo e América Mineiro, que subiram junto com o Flu, estavam tendo um ótimo começo de campeonato. Isso já na 1, já, tá?
No final, o Alvinegro sofreu com a troca do comando técnico e acabou rebaixado. Muito triste essa notícia, né? Que pena. E o Coelho brigou por uma classificação no mata-mata e terminou em 10º. Outra informação para você guardar que iremos utilizar em algum momento do vídeo. Fala do Hoffmann. Era para subir em 2023 e permanecer em 2024. Foi o que aconteceu, o planejamento deu certo. Agora vem a primeira coisa que me pega já. Tomara que a gente consiga fazer o próximo passo, que é a permanência em 2025. Eu não estava esperando que o planejamento fosse, de novo, brigar pela permanência em 25. Eu estava achando que, pelo perfil de contratações, o objetivo que o clube e a comissão técnica estariam traçando era de vaga no mata-mata em 2025. Eu estava errado. O planejamento aqui, o Hoffmann diz claramente que é buscar a permanência em 2025 e depois, em 26, falar em classificação de forma mais sólida. Então, quem tinha alguma esperança, assim como eu, de classificar para o mata-mata esse ano, não perca de esperanças. É possível classificar para o mata-mata. Como a gente viu, o América Mineiro ficou em 10º lugar. Brigou pelo G8 ali até o final. Mas saibamos que o planejamento do time é permanência na Série A. Então, sempre que a gente não entender, talvez algum jogo que o Hoffmann vá com uma escalação mais defensiva, não se exponha tanto contra determinado adversário, temos que lembrar que o planejamento é esse. Aí vamos seguir. Depois de 26, já falar de classificação realmente de forma mais sólida, a gente tem uma ideia até 2027 do que fazer e acha que a gente pode alcançar coisas grandes. Aí a matéria dá mais um contexto aqui, que ao longo da A1, o Fluminense mostrou um alto grau de competitividade, batendo de frente com grandes potências como Palmeiras, Grêmio e Ferroviária. Sim, foram ótimos jogos. E na avaliação do Hoffmann, o único confronto que fugiu à regra foi contra o Corinthians, quando sofreram uma goleada por 5-0. Lá no Parque São Jorge, eu estava nesse jogo. O Hoffmann poupou jogadoras, tentou esquemas 3 zagueiras para segurar o Corinthians, acabou que tomou 1-0 cedo. Não segurou o ímpeto do Corinthians, não evitou a derrota, nem mesmo a goleada. E o Hoffmann fala um pouquinho desse jogo. Entramos com metade do time reserva, aí ó, porque a gente tinha que olhar para o Santos, que era o jogo da quinta-feira seguinte, que era o objetivo de não cair. Mas eu acho que foi o único jogo que a gente não conseguiu vender caro. Esse contra o Corinthians foi o único jogo que o Fluminense não vendeu caro. Os demais, tirando a Copa Rio, a gente sempre vendeu caro, e é isso que eu espero que a gente continue fazendo aqui no Fluminense. Ou seja, é um time que briga para não cair? É. Mas é um time competitivo. É um time que vai enfrentar equipes grandes como Ferroviária, Grêmio e Palmeiras e pode até perder, mas vai vender caro essa derrota. É uma equipe que tá ali com o objetivo claro da permanência mais uma vez. Aí aqui ele começa a sonhar um pouco mais alto. Ele revelou que atualmente a maior ambição do clube é levá-lo a uma final de Brasileirão e, consequentemente, para uma Libertadores, já que os 2 finalistas garantem a vaga. Seria maneiro pra cacete, né? A gente viu o Fluminense na Libertadores feminina. Libertadores feminina, pra quem não tá ligado, dura acho que 2-3 semanas, é uma competição de tiro curto. Só 2 a 3 equipes brasileiras vão. Era uma sede única. Então seria bem maneiro o Fluminense estar classificado para isso. E a gente vê nossos guerreiros jogando, mas é plano, como a gente viu, para 2027 em diante. Não é para 25 nem para 26. Abre aspas. Fazer uma final de A1 já seria fantástico. Colocaria o Fluminense numa outra visibilidade, numa outra visão do mercado. Acho que essa é a minha grande obsessão no momento. Fazer o Fluminense chegar a uma final. Tamo junto, Hoffmann. Tamo junto nessa. Esperamos que isso venha até antes de 27, tá? O planejamento é 27, mas estamos na torcida para que venha até antes de 27. Estaremos aqui até 27, dando força para esse projeto. Contudo, antes de pensar nisso, eu preciso cumprir o estabelecido para 25 e por isso o Flu já está se movimentando no mercado para montar o seu elenco. O Tricolor já renovou com, e aí tem todo o conteúdo que a gente já vinha trazendo em dezembro, né? Karina, Camila Oliveira, Verônica, a goleira Letícia, Sorriso, Gislaine, Yasmin, Cotrim, Nath Rodrigues, Camila e Lourdinha, faltando ainda oficializar outros nomes. Provavelmente vai oficializar o nome da Keké, tá? A negociação tá avançando, provavelmente vai oficializar em algum momento aí dessas primeiras semanas de janeiro. Vamos agora para o tópico estratégia de mercado e montagem do elenco. Hoffmann já começa abrindo aspas aqui. Ó. Eu sempre digo que a gente tem que espremer a nossa laranja. A gente só tem uma laranjinha, às vezes alguns clubes têm um saco para fazer laranjada e aí espreme só um pouquinho e já joga fora. Aqui ele está fazendo uma metáfora de orçamento, né? A gente tem um orçamento muito menor que as equipes que de fato disputam mata-mata do Brasileirão e a gente tem que tentar espremer o máximo que a gente puder disso. Ele usa aqui essa metáfora. A gente só tem... por isso a gente no dia a dia trabalha bastante para que essa laranja seja bem espremida e assim a parceria tem dado certo. E aí a matéria vai falar dos reforços agora.
Dos reforços, Marcelo Neves do GE informou que o Fluminense fechou com a Stefania Palomar, de 21 anos, atacante do Boca da seleção argentina, e com a Lelê, atacante de 36 anos, não, meia de 36 anos da Ferroviária. Ainda de acordo com o GZH, a Cláudia, goleira do Juventude, recém-convocada para a seleção brasileira, também está acertada com o Fluminense, além da atacante Chu, ex-internacional, conforme informado pelo 11 Minas e confirmado aqui pelo time de Guerreiras, tá? Eu confirmei essa informação. A Chu está certa com o Fluminense. As 4 fazem parte de um pacotão de 7 atletas, que seriam 8 se Keké já não tivesse chegado em 2024. Essa frase nos leva a crer que a Keké vai ser anunciada a renovação em breve, então, né? Que a Keké fica com a gente. Isso se ela já não tiver contrato para esse ano já, tá? Porque ela chegou no meio do ano. Ela pode ter feito contrato de 1 ano e meio. Tô tentando descobrir isso. Assim que eu descobrir, você vai ser informado por aqui e pelas nossas redes sociais, lá do time de Guerreiros, beleza? Portanto, faltam ainda 3 nomes para fechar o grupo ano que vem. O perfil buscado por Hoffmann e comissão é de jogadoras mais altas, com bom porte físico, e também as mais experientes, acostumadas ao Brasileirão e a ganhar títulos, para passarem o caminho das pedras para as mais novas. Sobre esse perfil de jogadores com porte físico e mais altas, a gente já viu o Hoffmann mudando essa característica durante o ano de 2024. Né? Ele começou 2024 tendo um jogo mais de posse de bola, de saída desde a primeira linha, com bola no pé, com qualidade no passe. E a gente viu ele terminar o ano, no segundo semestre, com o estadual, o Fluminense tendo um foco maior no jogo aéreo. Foi assim que a gente chegou até a final do Carioca, foi assim que a gente brigou até o final contra o Flamengo na decisão. E pelo jeito é esse padrão que ele quer manter, de jogadoras mais altas e com mais porte físico. Ele fala aqui, ó: eu queria tentar montar um time ali com pelo menos uma média de 1,70. Esse ano foi 1,68. E que eu consiga correr muito, tanto as volantes quanto as pontas, num bate e volta. A gente tá nesse caminho aí. Essa é a ideia que eu tenho pro time do Flu. Me parece que ele quer montar um time reativo, né? Um time que sabe jogar em transição. Então ele fala de volantes e pontas de velocidade, ou seja, para fazer essa transição rápida, tanto para o ataque como para a defesa quando perder a bola, e jogadoras de porte físico e altura para trabalhar essa jogada de bola aérea. Tá muito claro para mim o que o Hoffmann quer fazer em 2025. Por conta do orçamento mais modesto, o Flu não consegue competir com times do Big Six, como foi apelidado pelo Hoffmann. Assim, monitora o mercado em busca de atletas jovens com potencial, a exemplo da volante Claudinha, que chegou do Vila Nova de Goiás em 2023. Além disso, para conseguir contar com algumas contratações de maior peso, otimizou os investimentos e reformulou as categorias de base, passando a trabalhar com elencos mais enxutos. Hoffmann fala de novo aqui. Então, a Amanda compreende isso, que às vezes a gente faz algumas loucuras, que seria trabalhar no elenco mais reduzido, o que não era uma prática do clube. De fato, a gente se acostumou a ver elencos bem grandes no Fluminense, mas que pra gente possa aumentar a qualidade. Isso tem sido feito tanto na base quanto no profissional e tem dado certo. Então, uma outra estratégia que passaremos a ver é de um elenco mais curto, para que com o orçamento que o Fluminense tenha menos jogadoras, mas possa ter mais qualidade no elenco. E com isso, tem um trabalho que é importante, tem um trabalho físico ali importante para os jogadores aguentarem a sequência, para os jogadores sofrerem pouco com lesão, sem ser lesão traumática, né? Tipo choque, essas coisas, porque elenco curto tem dessas, né? Vamos pro tópico da base, que é um tópico que muito me interessa. A matéria aqui da Xanon cita que a gente ganhou a Copinha Feminina, dos títulos que já possui, da base, falou que o Hoffmann não pôde estar na decisão, mas que ele estava em São Paulo com a comissão técnica para acompanhar os jogos da primeira fase. De fato estava. Ele, o Alessandro e o Thiago Tavares, que é analista da equipe adulta, estavam lá assistindo vários jogos, além do Fluminense. Eles assistiam 2 a 3 jogos por dia, fizeram um trabalho de observação bem profundo, enquanto estiveram ali, mas não ficaram até a final. Eu cheguei lá na semi eles já não estavam. Eu acho que eles ficaram só a primeira fase ou até as quartas. Aí o Hoffmann fala aqui, ó: a gente continua mantendo a tradição de ter uma categoria de base competitiva, seja no masculino ou no feminino. Isso é uma coisa que o clube tem feito ao longo de sua história. A gente tem algumas peças ali bem interessantes, principalmente as mais novas. E aí a matéria vai citar aqui quais o Hoffmann elencou. A Raika, eleita a melhor jogadora da final da Copinha. A Sofia, que atua como atacante de origem, mas atua como lateral na reta final da Copinha. Ela jogou a primeira fase de atacante, porque começou a Mirella na estreia. Mirella foi afastada, entrou a Andriele teve uma lesão, e aí pro mata-mata, não tinha lateral direita, foi a Sofia, e atuou absurdamente bem. Uma jogadora com características muito ofensivas, deu super conta de atuar ali
na linha mais defensiva do time. Ele cita também a Mileninha, meio-campista, 18 anos, e a atacante carioca, também de 18 anos. Caraca, a Sofia só tem 16 anos, não sabia disso. Eita, Raika eu sabia, mas Sofia eu não sabia não, maneiro. Mas voltando aqui pra Mileninha, 18 anos, atacante de 18 anos, carioca, a goleira Tainá 17, decisiva nas penalidades da Copinha, também foram destaques na opinião do treinador. A Tainá, ela vai ser integrada como terceira goleira esse ano. A Mileninha e a carioca são jogadoras que o Hoffmann já usou no estadual de 2024, então a tendência é que a gente possa vê-las aparecendo mais com o Hoffmann também. A Raika e a Sofia são muito novas, pode até ser que apareçam, mas eu acho que num cenário de emergência. A tendência é elas ficarem com o time do PC Rodrigues por mais tempo. Ao longo da temporada 2024, alguns atletas da base receberam oportunidade profissional. Aqui ele fala dos jogadores que tiveram oportunidade, ó. E aí fala que no Fluminense a gente não quer perder o time com nossos atletas, ficar segurando e segurando. Se ela não estiver jogando no profissional, desce pra jogar com o PC, amadurece nos jogos e volta pro treino. Sobre 25, o Hoffmann contou que ele pra Copinha não foi somente para assistir o Fluminense, mas atuar como olheiro. Sim, foi o que eu falei. Ele e a comissão observaram outras equipes e mapearam possíveis futuras contratações. Fomos lá também para avaliar jogadores que a gente possa fazer alguma parceria com algum time que não desenvolve tanto sub-20 ou que não tenha profissional. Temos alguns nomes, já conversamos, agora ver se conseguimos fechar para trazer para o Flu e deixar o nosso elenco sub-20 com mais opções para o PC e no futuro, quem sabe, para profissional. Então, a comissão técnica do adulto atuou diretamente nesse trabalho de scout, podemos dizer assim, da base, de contratações para o time do PC Rodrigues. Bem maneiro essa participação do Hoffmann, do Alessandro e do Thiago. Ele continua aqui. É ter paciência, saber que elas não vão decidir os jogos imediatamente, mas que precisam de treinos que forcem elas a descobrir novos caminhos, novas estratégias e a se conhecer como uma nova jogadora e potencializar coisas. Aí aqui ele começa a falar do futebol brasileiro como um todo. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas é importante a gente tocar nesses pontos. A Sharon fala da Copa do Mundo Feminino, levanta essa bola pro Hoffmann, só que o Hoffmann vem meio que contra a maré. Porque quando normalmente você pergunta para alguém do futebol feminino sobre a Copa, a pessoa fica animada de falar sobre a Copa. Não é que o Hoffmann esteja desanimado com a Copa do Mundo Feminino aqui, mas ele traz pontos interessantes. Ele fala, foi uma coisa muito mais governamental ter a Copa do Mundo aqui do que realmente em respeito ao futebol feminino. Porque hoje você não tem calendário. Eu tenho que fazer uma reunião com a minha comissão e não sei quantos dias temos para a estreia. Isso o Hoffmann está certíssimo. Estamos em 6 de janeiro. A gente ainda não sabe nada do calendário. A gente não sabe quando começa a Copa Rio, quando o time estreia. A gente não sabe quando vai ser a Supercopa. A gente não sabe quando vai ser as competições, nem database. A gente não sabe nem qual vai ser o formato do Brasileirão, porque a CBF ainda está decidindo se vai mudar para 20 clubes e vai fazer uma virada de mesa e trazer os times que caíram de volta. A gente não sabe nada. Em 6 de janeiro. Então, essa crítica do Hoffmann, eu concordo bastante, tá? Aí eu vou dar uma acelerada aqui. E aí o Hoffmann fala aqui, ó, que o futebol feminino não tem que caminhar nos caminhos obscuros que o futebol masculino caminhou um dia, se referindo a essas viradas de mesa da CBF, né? Se ele quer mudar o regulamento para 20 times, tem como fazer isso devagar, sem desrebaixar times rebaixados, sem subir times que não subiram. Tem um caminho mais às claras para se fazer isso. O Edinaldo quer fazer isso numa canetada, Hoffmann é contra, eu também concordo com ele nesse aspecto. Ele fala também da arbitragem, porque a Sharon obviamente tocou no ponto dele tomar muitos cartões, né? E aí, ele não vai pro caminho da autocrítica, ele vai pro caminho de criticar a arbitragem. E é uma crítica muito pertinente que ele faz, tá? Abre aspas. Os árbitros que iniciam apitam o jogo do feminino. Não dá. A gente precisa de arbitragem mais experiente. Ou seja, árbitros novos são instalados para pegar experiência no feminino. Então a gente nunca vai ter os melhores árbitros, as melhores árbitras no feminino, salvo algumas exceções, como por exemplo a Edna apitando no final de Copinha. Mas aí você tem que chegar numa final de Copinha para aí sim você ter uma arbitragem à altura. De fato, é muito complicado. Isso mata o futebol feminino. Enquanto a gente não é reconhecido como profissionais que precisam dar resultado, qualquer árbitro vale. De fato, parece que a galera enxerga o feminino como um adendo. Ah, tem feminino ali, ó. Bota qualquer árbitro. Não. São pessoas que estão trabalhando, estão sendo cobradas por resultado e merecem uma arbitragem à altura, né? Agora, para mudar a história, a arbitragem seria profissionalizá-los, né? Mas aí é uma discussão mais longa e o futebol feminino não entra nesse mundo, não. Tá aí a opinião do Hoffmann sobre a arbitragem. Ele vai falar aqui agora da obrigação dos times terem futebol feminino. Como é obrigado, todas as equipes que os clubes entram em qualquer crise, os departamentos sempre são aniquilados, sempre sofrem. Aconteceu com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense caiu para a Série B no masculino,
acabou com o futebol feminino por questão de orçamento. Independente se gera algum valor ou não, o pensamento vai ser sempre esse. Eu acho que precisa ter reuniões com os clubes, com os presidentes, com a CBF, com as federações, para discutir a obrigatoriedade, aos poucos dissolver essa palavra e falar sobre o negócio. Excelente ponto de vista do Hoffmann também. Enquanto se falar em obrigatoriedade, na verdade eu entendo você falar em obrigatoriedade, porque se não for obrigado, os clubes de fato não fazem. Tá aí o exemplo do Atlético Paranaense. Caiu, acabou com o futebol feminino. Mas eu também entendo o ponto do Hoffmann de que a gente tem que levar essa conversa para um ponto de negócio. Tipo, cara, não é. Você pode até ser obrigado a ter time feminino, mas você tem que enxergar isso como um braço do seu clube, sabe? Assim como o vôlei, eu enxergo aqui no canal, vocês eu acho que também enxergam como um braço do Fluminense, da instituição Fluminense. O futebol feminino também tem que ser enxergado dessa forma, e não como uma obrigação que tem que ter, porque senão não cumpre regulamento e tal, enfim. É uma mudança de mentalidade que vai levar tempo. Mas aqui eu acho que ainda é difícil tirar essa obrigatoriedade, Hoffmann. Obrigatoriedade, eu acho que é difícil. E a matéria termina não, né? A matéria conclui esse tópico falando que o Hoffmann não tem confiança de que a Copa do Mundo de 2027 vai melhorar a estrutura do futebol feminino brasileiro. E aí ele cita aqui a seleção do comando do Arthur Elias, fala da fala do Rodolfo Landim, e aí fala a seguinte aspas: então acho que essa Copa do Mundo tem isso, tem um lado fantástico de ver as meninas indo pro estádio torcendo, sonhando em ser as Martas, as Lorenas, as Leleis, Rafas, Anerados e Gutierrez, mas a gente não tem calendário, e aí volta para a obrigatoriedade. Isso é verdade. A gente vai trazer a Copa aqui pro Brasil, coisa linda, mas o Fluminense provavelmente estreia daqui a 20 dias e não sabe ainda, porque não tem calendário. Aí agora um pouco mais sobre o Hoffmann. Personalidade e trabalho mental. Ele fala um pouquinho sobre ele, né? Aqui, ó. No dia a dia a gente tem cobrança, mas as cobranças são individualizadas, são pautadas para as pessoas. A cobrança para Letícia vai ser uma, para a Tainá vai ser outra, dando um exemplo aqui, né? Ele fala que a sua esposa Fernanda é treinadora de tênis e que ele aprende muito com isso, porque no tênis você se vê frágil como todo mundo vê, porque todo mundo te vê. O futebol não, você consegue se esconder um pouquinho, passar uns 5 minutos observando, não querendo receber a bola para melhorar e trabalhar a cabeça. Acho que o tênis nos ensina muito, porque ensina muito de que é você ali. Você está exposto, tem que lidar com seus demônios, com seus medos, com alguém falando com você ali dentro. E aí aqui ele vai falar um pouquinho de si mesmo. Se eu quero um time com essa cara de luta, com esse empenho, eu não posso ser diferente. No Palmeiras eu não tive nenhuma expulsão, por exemplo, porque ali era um time que precisava talvez mais controlar o jogo, ter um jogo emocional para decidir. É diferente. No Fluminense vai ser sempre esse Hoffmann que entrega bastante, mas só me conhece mesmo quem está no dia a dia. Eu achei boa a justificativa dele, para essa postura dele mais enérgica, porque o time que ele tem necessita de ver essa energia da sua liderança, né? Porque, como ele citou, ele já foi técnico do Palmeiras, que não precisava tanto disso. O Palmeiras precisava botar a bola no pé, jogar com tranquilidade, dominar o seu adversário. O Fluminense não. O Fluminense precisa de intensidade o jogo inteiro, precisa se doar o tempo inteiro, como ele falou do tênis. Não se esconder, tá o tempo inteiro aparecendo para jogar. E aí, a postura do Hoffmann acompanha. Eu até concordo um pouquinho com ele nesse ponto. Aí, eu vou passar por esse último tópico aqui. Tem algumas perguntas aqui que ele responde, ó, que eu vou tratar com a Sharon na live, tá? Aqui para esse vídeo eu vou encerrar nesse último tópico aqui, ó, que ele fala da sua trajetória do Fluminense, vai falar da A2, e ele cita um jogo importantíssimo da A2 aqui, tá? O jogo do São José é o jogo mais intenso que o nosso GPS marcou até hoje. Não é contra o Corinthians, contra a Ferroviária ou contra o São Paulo, é contra o São José do Adilson Galdino. Pra quem não lembra, esse foi aquele último jogo da primeira fase da 1, que o Fluminense precisava pelo menos empatar com o São José, lá em São José, para se classificar. Se perdesse, estava fora. O Fluminense estava perdendo o jogo, e aí empata com gol de cobertura da Joe, classificação que culmina classificação essa que culmina no acesso para 1, em eliminar o Botafogo da semifinal e em ser vice-campeão para o Bragantino. Aquele jogo, de fato, foi muito importante. E aí, aqui fala da campanha, né, que conseguiu a vaga para 1 contra o JC. E ele cita um negócio aqui, ó, acho que foi o nosso maior público até hoje. Tinha cerca de 5 mil pessoas lá no Amazonas torcendo pro JC no estádio, estava bem lotado mesmo. E aí fala que eliminou o Botafogo na semifinal, caiu na final com o Bragantino e subiu para 1. E aqui a última aspa do Hoffmann nesse vídeo. Desde que eu cheguei no Flu, algumas ideias de futebol que eu
algumas ideias de futebol eu tenho mudado. Não tenho que ter a vaidade de fazer só do meu jeito, tenho que ter o resultado para o Fluminense. Então adaptamos um pouco mais o nosso jogo. Você vai ver que a Coimbra, goleira, por exemplo, pegou menos na bola esse ano. A gente foi muito mais objetivo e foi o que você me disse, tentar sempre vender caro. Aqui é o que eu falei, que o Fluminense era um time que saía mais jogando, que com a bola no pé, tentava primar mais por essa qualidade, e passou a ser um time mais de transição de bola aérea no segundo semestre. Ele mudou completamente a filosofia dele no segundo semestre. Aqui ele fala disso, né? De que ele não tem a vaidade de manter o seu esquema de jogo para sempre, né? Bom, galera, é isso. Como eu falei, faltaram alguns tópicos, tem algumas respostas mais curtas que ele dá, mas a autora dessa entrevista estará aqui conosco. Como eu disse, talvez quinta, mas em algum momento estará. Se ela não puder na quinta, a gente vai marcar outro dia. A Sharon estará aqui conosco numa live pra gente repercutir melhor essa entrevista, ela contar alguns bastidores, a gente pode fazer algumas perguntas para ela também. Ela já foi assessora de imprensa desse time, né? Então ela já viveu o dia a dia desse time lá em Xerém. É muito maneiro a gente ter ela na live para tirar dúvidas daquela época também, como era. Ela conhece de perto o dia a dia do Hoffman, das jogadoras que estão lá, que já estavam. Então vai ser bem maneiro. Convido você mais uma vez a se inscrever no canal, que aí você não vai perder quando essa live acontecer. Ativar o sininho, porque se ela for ao ar na quinta ou outro dia, assim que ela começar, você vai ser avisado para você chegar mais. Deixar o like nesse vídeo, como eu falei, eu tô postando ele num horário diferente, então ele não... o algoritmo talvez não entregue tanto, né? E aqui, passando aqui embaixo, que eu esqueci de botar no começo do vídeo, mas enfim, tá aqui agora, a gente tem duas formas de você apoiar financeiramente o nosso trabalho, para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de futebol feminino e vôlei aqui, e que a gente possa continuar indo aos jogos em loco, tanto no vôlei quanto no futebol feminino. Esse mês, por exemplo, eu vou perder alguns jogos do vôlei por causa do futebol masculino, que eu trabalho no Jornada, né? Então estarei trabalhando com Jornada em loco nos jogos do Carioca. E outros, como por exemplo, de quarta-feira agora contra o Pinheiros, o motivo é muito simples de não ir. Faltou dinheiro. Não tive dinheiro para fazer essa viagem para ir pro jogo contra o Pinheiros quarta. Então, se você quiser ajudar a gente a estar fazendo esse trabalho cada vez mais próximo das jogadoras, dos times, como eu sempre fiz, né? O trabalho até hoje sempre foi muito em loco. Agora que a verba tá diminuindo, que eu tô perdendo um pouco dessa proximidade, mas eu tenho esperança que o canal aqui vai me ajudar a voltar a fazer o trabalho bem próximo delas, tá? Para isso, nós temos duas formas de apoio. A primeira delas, você pode ser membro aqui do canal, não pelo YouTube, mas pelo Apoia-se. Tá passando aqui embaixo o link, tá na descrição, e eu vou falar aqui para você agora. É apoia.se/time de guerreiras. Lá você pode ser membro do canal com qualquer valor, você que escolhe o valor, a partir de R$2, você escolhe o valor. Você sendo membro, você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde tá, por exemplo, a Sharon, tá a Beli Soares, lá na Casa TV, tá o Daniel Kaiser, tá o Marcelo Neves do GE, tá a galera ali que cobre o futebol feminino, que apoia o canal aqui. Você pode fazer parte desse grupo para ter essa resenha com a gente do futebol feminino e de vôlei lá, tá? Se você não quiser ser membro, mas você quiser dar uma ajuda pontual pro canal, temos nosso Pix, que também tá passando aqui embaixo, também tá na descrição, e eu também vou falar para você. É o nosso e-mail, timedeguerreiras@gmail.com. Se você quiser dar um apoio pontual ali pra gente, eu não posso virar membro, mas, pô, tem um dinheiro sobrando aqui, eu confio no trabalho de vocês, acho que vai, meu no caso, né? Acho que vai ser importante, então, se quiser, tá lá o Pix, tá? É isso, gente, com essa eu me despeço, quase meia hora de vídeo, falei pra caramba. Estarei de volta amanhã com um vídeo com o tema: o que esperar do nosso vôlei em 2025? Vou dar uma olhada na tabela do que vem por aí na Superliga, de Copa Brasil, como é que tá o nosso elenco, a Bruninha chegou, vou dar uma analisada tática na equipe agora com uma levantadora nova. Enfim, amanhã estarei de volta, aí sim no horário normal de 5h30 da manhã, para falar do nosso vôlei, beleza? Um beijo, um abraço a todos e valeu!